Sente-se um açoriano? Sinto-me um açoriano, porque a condição para ser açoriano, logicamente, portanto, será ter nascido açoriano, mas eu penso que a condição de ser açoriano, por opção de defesa daquilo que são os Açores, pela opção de diferenciação, pela opção de coisas bonitas, de coisas boas, essa de facto é assumida, e eu aí sinto-me açoriano. Entrando nesta área de qual é apaixonado, que é a culinária, o que é que pode diferenciar mais entre os Açores e o Alentejo? Há muitas coisas que diferenciam, há coisas boas em todos os lugares. Sei lá, por exemplo, saborear um ótimo café jorgense é uma diferença que no Alentejo não há. Um café, saborear uma ótima aguardente feita do bagaço normal ou do figo, das fajãs, nomeadamente deste lugar onde estamos, são coisas únicas. Eu não perspectivava ou não situaria as coisas em termos de o que é que há bom ali ou o que é que há bom aqui. O que há bom em determinado lugar é nesse lugar. O que há bom noutros lugares é bom nesses lugares. Uma das coisas que em termos culinários às vezes mais me preocupa é quando as pessoas dizem vamos fazer um cozido à moda das furnas, sem ser nas furnas, por exemplo. Ou, por exemplo, aqui, vamos fazer umas amêijoas tipo à caldeira de São Jorge, sem ser na Lagoa do Santo Cristo, em São Jorge, ou sem ser em São Jorge. Essas coisas em culinária têm um efeito negativo. E como tudo, quando nos situamos também, se nós tentarmos fazer as coisas que vivemos ou temos em determinados sítios, noutros sítios, também não resulta. Não deixam de ser à moda de, sem ser de. O que é a grande diferença está em ser ou falarmos de ou falarmos sobre. E de facto aqui o que é importante é falarmos de, porque estamos dentro. Em relação à gastronomia em geral, como é que pode caracterizar o que é a gastronomia açoriana? A gastronomia açoriana tem algo de identitário, tem uma alma, tem 5 séculos de história, tem 5 séculos de trabalho. Poderiam ter sido, no meu ponto de vista, e o reflexo far-se-ia hoje, já com um caminho percorrido e com Assunção de facto. E o que temos tem sido um percurso que se manteve até determinado estágio por algumas pessoas, que depois até foi mau, porque se perspectivou um pouco do aproveitamento daquilo que se veio a revelar negativamente por um pequenino erro, só o sal, mais nada. Não é como às vezes falamos a malagueta. A malagueta é um fator benéfico para a gastronomia açoriana. Agora, o sal da malagueta é que não é um fator benéfico para a gastronomia açoriana. E o que houve aqui em todo este percurso foi que nunca se soube distinguir ou nunca se soube pôr as coisas no devido tempo e no devido lugar, retirando essas coisas. Retirando, não a malagueta, retirando o sal, porque se a gastronomia tem conseguido manter um caminho direito, chamemos assim em termos de linguagem correta, um caminho direito, hoje tínhamos uma gastronomia secular assumida. E o que temos são avanços e recuos, são pequenos altos e baixos, que não nos levam a lado nenhum. Não nos leva ao lado nenhum porque existe aqui um fator que é o fator económico e que eu não queria de maneira nenhuma desligar da gastronomia, que são as pessoas que a fazem, é quem confecciona e que a tem descaracterizado, que é o negócio fácil. Nós falamos de gastronomia, mas não podemos desligar a restauração, os equipamentos. E a restauração é de facto a oportunidade de negócio, o negócio fácil. E não há neste momento, salvo raras exceções, e encontramos isso, por exemplo, muito mais em São Jorge, ou no Pico, ou nas Flores, por exemplo, só para lhe dar 2 ou 3 exemplos, de
aproveitamento e de algum caminho de secularização em termos dessa gastronomia. Porque sem desvirtuamento, com uma pequena adaptação, ao passo que quando a transportarmos ou quando a transportamos, e isso foi feito, desses pequenos lugares, ou seja, do lar para a oferta em termos de turísticos e a oferta de equipamentos de restauração, perdemos-lhe o valor e perdemos de facto o sentido, porque aí o negócio, a oportunidade do negócio, veio estragar essa identidade cultural. Em relação ao seu conhecimento internacional, por assim dizer, da culinária, acha que os pratos açorianos têm marcado uma posição fora da região? Têm marcado, mas também estamos a viver um pouco desse mal que há um bocado referi, que é desses avanços e recusos e dessa pequenina pontualidade. Porque se nós hoje formos fazer um determinado prato a determinado sítio, ele é bom hoje. Mas não pode ser só bom hoje. Tem que ser bom amanhã, depois e depois e depois. E aí é que se perde o fio da meada. Porque as pessoas que hoje fazem, às vezes eu tenho problemas. Quando às vezes eu tenho amigos que me consultam e que me perguntam onde é que eu posso ir comer hoje? E a pergunta que eu lhe faço como contrapartida é: e o que é que queres comer? Queres peixe ou queres carne? Ou um guisado ou uma outra coisa qualquer? E por regra geral eu gostava de comer um feijão. Ótimo. Há um lugar para comeres um feijão extraordinário e vamos comer um feijão. E 2 dias depois eu encontro o meu amigo e que ele me diz: obrigado, com amigos desses posso ter muitos inimigos, ou não preciso de inimigos. Porquê? Porque o feijão estava mal confeccionado, estava mal apresentado. E porquê é que estaria? Porque não há um comportamento, um procedimento metódico das coisas. Se faz bem hoje, tem que se fazer bem amanhã. E isso não temos na cozinha açoriana. Há falta de consistência nos afazeres, na confecção e na pessoa que, sobretudo, confecciona. Os programas que têm levado a cabo, tentando mostrar o que tem sido a gastronomia açoriana, é a sua intenção fazer isso que está a dizer, das pessoas manterem a mesma qualidade no mesmo produto? Tenho preocupado com isso, mas isso tem custos. Às vezes tem custos muito elevados, porque é assim, quando a pessoa, para fazer um determinado prato, tem que ter um determinado compasso de espera, de tempo, de arranjar determinados produtos, de ter um determinado tempero, e dou-lhe um exemplo, por exemplo, as carnes salgadas com que se trabalhava, e aqui em São Jorge trabalha-se imenso ainda, sobretudo nas fajãs. Porquê? Porque era a questão da transumância, de vir no inverno para baixo, no verão para cima, isso obrigava a ter as salgadeiras, matar o porco, conservar a carne, fazer os enchidos, tudo isso. Ora, isso é um ritual, como tudo. Se quebrarmos esse ritual, e depois dizemos muito comumente, mas põe isso a cozer que isso é tudo igual. Não é tudo igual. E as coisas têm que ter, de facto, esses timings. Quando a gente quebra esses timings, e convenhamos que a restauração, para fazer um equipamento de restauração, nós precisamos de 2, 3 anos ou 4 anos para atingir uma determinada velocidade de cruzeiro, até aí não se pensa em ganhar dinheiro. Pensa-se em ganhar estatuto. É como se estivéssemos na Idade Média. Nós não temos dinheiro, mas temos estatuto. Se nos virarem ao contrário, não cai uma moeda do bolso, mas cai estatuto. E esse estatuto é esse período de tempo que tem que ser ganho. Porque depois o lucro, o ganho, a oportunidade de negócio desse equipamento de restauração vem depois. A pena é que quando as pessoas estão a atingir a velocidade para lançarem e depois andarem em cruzeiro para ganhar, de facto, ao ter os lucros, depois fecham. Ou acaba, ou porque chateou-se, ou porque houve outras condicionantes, às vezes até de fiscalidade e de outras situações ao nível da questão da higiene e de outros problemas, e acabamos por perder bons equipamentos de restauração, e temos isso
quase a cada esquina ou a cada rua, nós viramos, o Manezinho, o Manezinho fechou, a Quinta fechou. Então, e porquê é que fechou? Portanto, e às vezes tinha um bom desempenho. É exatamente por causa disso, porque às vezes o que custa não é fazer bem, o que custa é fazer mal, e as pessoas fazem muitas vezes mal. Isso é terrível. Não? Para a gastronomia, para a culinária é terrível. Acha que se perdeu um pouco do que é a tradição açoriana na confecção dos pratos? Perdeu-se um pouco porque não nos conseguimos desligar daquilo que era o peso, em termos da tal pimenta e do tal sal, e aligeirarmos as coisas para inovar. Inovar não pode nunca significar adulterar. E a maior parte das vezes o que nos aconteceu foi, vamos inovar, mas inovamos e adulteramos. Ou seja, descriámos a imagem que tínhamos criado. E isso foi radical. Perdemos tudo, completamente tudo. Mas há raras exceções, e temos muitas. Temos, ao nível, por exemplo, da economia do porco, da chamada economia do porco, os pratos da economia do porco, as iscas, por exemplo, o molho de fígado, os torresmos, o cachaço, portanto, uma série de coisas. E depois, ao nível das outras pequeninas coisas, das aves de capoeira, por exemplo, que também temos, e bons apontamentos, por exemplo, a galinha com recheio, a galinha dourada, que ainda se fazia pelo Natal e que era o prato emblemático de Natal. Portanto, e todas essas coisas perderam-se um pouco, porque eu não consigo encontrar na restauração essa oferta. Um exemplo muito concreto e pequenino, a abóbora no forno, por exemplo, com açúcar e canela feita. Não tem num restaurante de Santa Maria ao Corvo que me apresente uma sobremesa dessas. Facílima. Partir a abóbora, untá-la com canela e um pouco de açúcar e pô-la no forno. E o resto, e eu costumo dizer que isto é tão fácil, porque a cozinha o que é? A boa cozinha o que é? A boa cozinha é fogo e sal. E brasa. Quando não é fogo, é brasa. Portanto, fogo, sal e brasa. Mais nada. Neste caso, os alimentos que têm o açúcar necessário, como a abóbora e outros, o figo, por exemplo, e é só metê-los no forno. Tão simples como isso. Sobremesas dessas, simples, sem grande rebuscamento, sem grande questão de custos, e tão simples. E eu não os encontrei em lado nenhum. Parece-lhe que a valorização desses produtos seria uma grande aposta no turismo? Seria, sem dúvida. Não vamos mais longe, e aqui eu tenho que dizer uma coisa e que venho dizendo há muitos anos, e digo sempre, e até que a voz me doa, que a gastronomia é uma ferramenta do turismo. A gastronomia é um produto turístico. E o turismo tem que entender isto de uma vez por todas. Agora, aqui há uma semana, não sei se haverá uma semana, li um artigo muito interessante e fiquei muito agradado. Não sei se o Pires leu isto que eu lhe vou dizer. Uma entrevista com a economia, com o grupo dos arquitetos, a Associação dos Arquitetos dos Açores, que fez uma análise sintética e extraordinariamente bem feita sobre o que é o visitante, o que o visitante dos Açores, em termos turísticos, procura e quais são as respostas que se lhe tem que dar. E aí estava o afeto, a gastronomia, o tratamento diferenciado, a arquitetura, o passeio, tudo isto. Portanto, o que precisamos ter é a envolvência. O que precisamos ter é o tratamento, é o saber receber, o incoming, e o saber depois dar e proporcionar à pessoa. Porque a pessoa que vem aos Açores, o que é que vem procurar? Primeiro, vem procurar a diferença. Vem para as ilhas. O que é que ele vem procurar para as ilhas? As ilhas para ele é qualquer coisa de místico.
é uma coisa que não está habituado, porque viver num continente, ninguém de uma ilha vem para outra ilha, e por isso temos alguma dificuldade e algum déficit em termos de turismo interno, por exemplo, que poderíamos fazer entre ilhas, com os próprios residentes. Mas se vem para as ilhas, vem porque nunca vivi numa ilha. Tem uma ideia errada. A conceptualização da ilha é um lugar rodeado de água por todos os lados. E o primeiro pensamento é claustrofóbico. Porquê? Porque diz, eu não consigo viver ali. Eu dou um passo e estou na água. Não está. Porque a dimensão, a geografia, deixa-o perfeitamente à vontade. Parece que está num continente. E aqui, por exemplo, no Grupo Central, se eu estiver aqui em São Jorge, eu vejo o Pico à frente, se for para a Costa Norte vejo a Graciosa e a Terceira ao fundo, e do outro lado vejo o Faial. E não me dá a sensação de estar numa ilha. Portanto, isto acaba por criar algum misticismo, ter a procura de encontrar coisas que só nas ilhas vão acontecer. O quê? É o desconhecido. A gastronomia é o sabor, é o vinho, é a luz, é o pôr do sol, são as pessoas, é tudo aquilo. E quando o visitante se senta à mesa, porque vai almoçar, e depois à noite vai jantar, então ele vai reincidir. Nós estamos a falar de uma coisa que é o desejo reincidente. Hoje, logo, amanhã, depois e até que a vida se prolongue. Portanto, e o homem, ao procurar esse desejo reincidente, procura-o com sabores novos, com coisas diferentes, com o sabor do inhame, que é cozido. Porquê é que é rosa? Porque ficou de molho. Se ficou de molho, ficou a receber, portanto, a água e o sal, e isso foi de regadio ou se foi seco. Se a batata doce ficar de molho, já não tem o mesmo efeito, porque se eu deixar de molho, fica sem sabor, perde. Então, tiro-a. Portanto, e estes comportamentos são diferentes. Porquê é que a linguiça de São Jorge é diferente? Porque a linguiça de São Jorge tem um pouco de fumo, tem um pouco de tempero. São Miguel não tem fumeiro, tem carnes verdes. O Pico tem fumeiro, tem outro tempero, tem o funcho, tem N coisas, portanto, e são estas pequeninas coisas que fazem a diferenciação, e são estas pequeninas coisas que o visitante vai procurar. Tu, António, tem visto por todas as ilhas, o que é que parece-lhe que tem sido dado real valor aos produtos açorianos? Olha, tem sido dado real valor, e nós eu faço parte de uma confraria, portanto temos a confraria dos gastrónomos dos Açores e fartamos-nos de partir pedra. É uma expressão que às vezes dizemos por esse mundo fora, quer aqui, quer no continente, quer na França, quer na Espanha, quer na própria África, onde nos temos deslocado, e dizemos isso sempre, e defendemos os produtos açorianos. Pena é que internamente, e eu vejo as pessoas do exterior defenderem muito mais isso, por exemplo, quando eu vou à Galiza, e agora dentro da próxima semana estarei na Galiza também, portanto, a fazer provas de degustação e de águas e outras coisas, quando me desloco lá, quando eles me veem, eles dizem, cá está o homem que tem o melhor ananás do mundo. Repare, isto é um orgulho para qualquer açoriano, mas eu não vejo um açoriano consumir e comprar o ananás em detrimento das maçãs que eu pago a 2,40€ o quilo e que podia comprar o ananás a 1,70€ o quilo. Portanto, isso são pequenas diferenças. Consumir o que é nosso e deve ser protegido, porque... E há coisas que me magoam profundamente. A mim, por exemplo, me magoa-me, e eu vou dizer isto sem problema nenhum, porque não devo nada a ninguém, não tenho que ter medo de dizer estas coisas. Mas preocupa-me, por exemplo, ir à Terceira e não encontrar uma cerveja especial. E encontrar uma Carlsberg, e encontrar uma Sagres, e encontrar uma Tuborg, e encontrar outras. Porquê? Se, por exemplo, o que nos falta é secularização do turismo e falta-nos secularização da defesa daquilo que é nosso.
Porque é que eu não encontro ananás, por exemplo, em São Jorge por acaso encontro, mas poderia não encontrar, mas encontrava mais rapidamente abacaxi do que ananás. E estas questões, é isto que nos deixa um pouco, a mim pessoalmente deixa-me um pouco triste. Porquê? Porque deveríamos defender os Açores como um todo. A particularidade de eu ser da escada de baixo, ou ser da escada de cima, ou ser do amarelo, ou ser do cor-de-rosa, ou ser do outro lado, essa era outra questão. A questão primeira era defender aquilo que é a nossa identidade cultural. E a nossa identidade cultural passa por defender os Açores num todo. Não estou a distinguir, como alguns autores também, e eu tenho tido algumas discussões desse aspecto, se os Açores têm uma cozinha, se têm 9 cozinhas. Os Açores têm uma cozinha, mas têm 9 particularidades de confecção. São coisas completamente diferentes. Então vamos defender a cozinha açoriana e depois vamos defender a particularidade de, nas flores, fazermos o feijão de forma diferente do corvo, por exemplo. E que é natural e é verdade. Mas vamos defender o feijão dos Açores. São pequenas questões destas. O Pires está a perceber onde eu quero chegar, não é? A partir daí, nós já poderíamos ter pano para arrancar e caminho para andar. E em relação a esta confraria da qual faz parte, o que é que tem sido feito para proteger e valorizar estes produtos açorianos? Muita coisa. Temos feito, como, eu agora não me lembro quem é a fadista que canta e que dizia que, e cantarei até que a voz mudou, mas isto era um poema da Flor Bela Espanca, penso eu. E nós também fazemos, olha, e temos feito, como por exemplo, fizemos esta série de programas de televisão, exatamente para defender a gastronomia açoriana, defendermos os produtos genuínos dos Açores, e editámos um livro exatamente para desmistificar estas situações que podem depois aqui acabar por ser observadas e ser descritas, porque só trata de tradicionalismo, embora haja outras questões como a inovação, mas isso não é a questão. Aqui o que foi a nossa preocupação foi defender a identidade cultural, defender a identidade cultural em cada ilha, e por isso tem cada cor de cada ilha, e defender aquilo que eram as práticas, que foi o povoamento, que foi a gênese, porque é que surgiu, de onde veio, porque é que se faz e como se faz ainda. O resto depois deixamos depois a um determinado campo ou espaço de inovação que possa de facto avançar. Em relação a estes programas que falou há pouco agora do Sabor das Ilhas e também esta edição do livro, o que é que lhe apraz destacar acerca de São Jorge? São Jorge tem duas coisas que para mim são fundamentais. Primeiro, e isto deveria ser chamado à atenção não só dos residentes de São Jorge, mas de todos os açorianos. São Jorge é o centro geográfico do arquipélago dos Açores. Muito pouca gente sabe disso. É ali na zona do topo, muito próximo do topo, fica o centro geográfico do arquipélago dos Açores. E para mim, pessoalmente, porque é uma questão de afeto, é uma questão de relacionamento com as pessoas, eu diria que é muito mais do que o centro geográfico. É o centro emocional do arquipélago dos Açores. E é emocional porquê? Porque tratamos a gastronomia em São Jorge de forma diferente que se trata nas outras ilhas. Porquê? Porque há conceitos, há tratamentos, há gosto, há sensibilidade, e há sobretudo uma coisa que, e agora chamo aqui a Alissa sem querer fazer distinções, mas só por amostragem, que os madeirenses têm. Os madeirenses têm um percurso de séculos de turismo. E eles dizem, quando, por exemplo, eu vou frequentes eventos à Madeira, e eles dizem, se eu peço uma cerveja, eles perguntam, sim senhor, uma cerveja. E eu é que pergunto, tem Tuborg ou tem Carlsberg? E o homem do balcão diz-me, não senhor, temos Cristal,
e põe uma cerveja em cima do balcão. Eu, como não conheço Cristal, ou não conhecia, eu disse, mas Cristal, mas isso é bom. Esta é a melhor cerveja do mundo. É madeirense. É da fábrica de cervejas da Madeira. Eu disse, mas se não gostar, eu ofereço-lhe a cerveja, não paga. Mas essa é seguramente a melhor cerveja do mundo. E em São Jorge, o que acontece é isso. É esta pequenina diferença. Quando eu vou, por exemplo, ali na Ribeira Seca, ao restaurante do José, que agora não me lembro, que fica em frente ao Central, Café Central, que faz o cozido, por exemplo, à quinta-feira, conhece? E eu sento e ele diz-me, cozido. E eu não pergunto se o cozido tem cenoura, se tem nabo, se tem enchido, se tem carne de vaca ou se é feito com carne salgada. Não me preocupa isso. É um cozido do Café Central da Ribeira Seca da Ilha de São Jorge. E o Pires pode ter a certeza que aquele cozido eu não como em mais lado nenhum. E sabe-me extraordinariamente bem. Mas se me vierem dizer, mas isso não é um cozido, porque lhe falta o repolho, porque lhe falta... Não... Eu não estou interessado em discutir se tem o repolho, se falta o repolho, ou se não tem a cenoura. Eu estou interessado em discutir é que aquele é o cozido da Ribeira Seca do Café Central e é o melhor cozido do mundo. Quando eu me sento à mesa pode gostar. E pode ter a certeza que eu percorro dezenas de países, centenas de restaurantes, mas aquele cozido eu não troco por outro cozido nenhum. E há mais cozidos, e se calhar melhores ou piores, mas não é isso que está em questão. Está em questão é a identidade. Está em questão aquilo que são os Açores, aquilo que é o Café Central, aquilo que é a Ribeira Seca, aquilo que é a Ilha de São Jorge. É tão simples como isto. É só isto. Em relação a esta edição que lançou agora, há pouco tempo, o que é que escolheu para o livro, para ilustrar São Jorge? Escolhi 3 ou 4 coisas emblemáticas e fundamentais. Primeiro, a raiz da Ilha de São Jorge. São Jorge já foi no século XVIII e XIX e até no século XVII o maior produtor de vinho dos Açores. Tinha um vinho que se chamavam os Casteletes. E era daqui. E, curiosamente, veja bem isto, que isto a mim também me dá um bocado de volta cá a determinadas coisas que às vezes não entendo. O vinho era produzido aqui, era consumido na França, na Inglaterra e na Rússia. E na Rússia. Mas era comercializado como se fosse da terceira. Porquê? Porque era feito aqui, era um vinho distinto, aliás, que eu tenho aqui, e ia para a terceira, para ser engarrafado, e era vendido como vinho da terceira. Isto é que a mim não me leva à paciência, e ainda hoje há situações dessas. Cá está, o Vila Maria, era o vinho Vila Maria, com o rótulo da terceira, como se São Jorge não existisse. E São Jorge era o maior produtor de vinho dessa altura. Depois, com o Filoxera, já no século XIX, cá está outro rótulo de Vila Maria, e que perdeu, e esta casa, que era a casa dos... Agora não me lembro o nome. Que comercializava o vinho, lá o recebia em barris, engarrafava e depois exportava como se fosse vinho da terceira. Depois São Jorge tem outra particularidade e que aqui também está destacado, que é o café. O café é único em São Jorge. Embora ele tivesse vindo e na mesma altura veio para o Pico e veio para São Jorge, deu-se melhor em São Jorge pela questão das fajãs, e aqui de facto vingou, e temos aqui bom café. Temos o Arábica, o Caturra, os cafés excepcionais, o Café Nunes, portanto na Fajã nos vimos, que é o meu querido amigo Nunes que o confecciona, e aqui em qualquer lado. Agora, há pouco acabámos de beber um ótimo café aqui, feito pelo Francisco e pela Fátima, em casa deles. E depois o ícone maior, o queijo. Porquê o queijo? Muito simples, porque nada terá acompanhado tão intimamente a evolução humana como o queijo.
o leite, o queijo, o coalho. Tudo isso, essa foi a base da alimentação. Foi a base da sobrevivência do humano. E aqui em São Jorge tivemos alguma felicidade com o Van der Hagen, portanto, o Machado Guilherme da Silveira, que se fixou no topo e que trazia o segredo dos queijeiros. E que conseguiu fazer um queijo distinto. Por questões de altitude, por questões de pasto, por questões de tratamento, não sei. Mas sei que é o melhor queijo do mundo, para mim. E quanto mais velho, melhor. Isto é como o vinho do Porto. Deixai-o amadurecer. E eu, às vezes, fico parvo como ainda existem pessoas que, com a velocidade que o negócio requer ou que elas requerem, não perdem mais um bocadinho de tempo e para valorizar o produto. Porque isto está nos livros, não está neste. Mas está em qualquer livro. Eu vou vender um queijo. O queijo tem 3 meses. Vou vendê-lo por 10 euros o quilo. Estamos a falar em exemplos. Porquê? Porque eu preciso de realizar dinheiro. Ok? Então vamos esperar mais 3 meses e não vamos vender por 10. Vamos vender por 15 ou por 20. Mas vendemos um queijo mais seguro. Vendemos um queijo com mais idade, com mais sabor, com mais qualidade. Mas o compasso de espera. Tem que se arranjar mecanismos para o compasso de espera. Mas é muito mais rentável vender um queijo com uma cura de 2 anos, por exemplo, ou de 1 ano, do que vender um queijo fiscal com 3 meses, que acaba por não me dar sabor. E depois disso temos o mundo cheio. Porquê é que eu vou vender um queijo com 3 meses se em qualquer lugar do mundo eu encontro queijos com 3 meses? Então eu vou valorizar o produto. Interessa-me muito mais vender um queijo com 2 anos do que vender um queijo com 3 meses. E é esta a aposta que tem que ser feita. Tem que ser feita na diferenciação. Na diferenciação e na qualidade. E o custo? Porquê é que não? A qualidade paga-se. Nós estamos cheios de nichos e de mercados de produtos gourmet. Vamos pagá-los. Temos que os pagar. É óbvio. Em relação aos pratos que têm confeccionado pelas Novilhas dos Açores, qual é aquele que mais lhe dá gosto de provar? O peixe. O peixe, para mim, continua a ser o ícone dos Açores. Portanto, à nossa volta só temos água. E só temos produtos do mar. É uma ideia errada tentarmos fazer da cozinha açoriana uma cozinha eminentemente à base de carne. Que foi, de facto, foi quando? Foi há 5 séculos, quando chegaram os primeiros povoadores, traziam os animais, era o porco e a capoeira. Portanto, era a economia de casa, a chamada economia do porco. Hoje, isso já não se justifica. Isso pode aparecer, e deve aparecer, como uma alternativa e como uma variedade. Mas o nosso produto, em termos de confecção, em termos de gastronomia, em termos de trabalho, e é tão fácil de trabalhar, deve ser o peixe. Agora, eu percebo que aqui há handicaps negativos. Há, de facto, porque não é fácil trabalhar peixe. É mais fácil trabalhar carne. Eu, quando agarro num bocado de carne, é mais fácil mandá-lo para cima da grelha. Não posso jogar um peixe. Exato. E isto tem custos, obviamente. Mas aqui também há outros problemas que deveriam ter, ou devem ter tidos em conta, que é, e eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Nós temos um peixe. Vamos supor que eu tenho aqui uma sardinha. O Pires come sardinha. Gosta de sardinha. O Pires já alguma vez escamou a sardinha para grelhar? Nunca escamou. E quando a grelha, retira-lhe a pele e sai toda. Então porquê é que se vai escamar o peixe para grelhar? Se o peixe tem todos os nutrientes e tem todos os líquidos nas escamas. Quando escamamos o peixe, estamos a secar o peixe. E depois, quando pomos o peixe na grelha, é um percurso terrível, porque não estamos a grelhar o peixe, estamos a secar o peixe. Experimente, e eu faço um desafio aqui a todas as pessoas que depois possam ver esta entrevista, é que se eu puser o peixe na grelha com escama, não me vai alterar nada, antes pelo contrário, vai-me deixar o peixe suculento e com todos os líquidos contidos,
E quando está grelhado, a escama está queimada, portanto está amarela, é só retirar, e aqui está a tal questão, é despir o peixe como quem despe uma donzela, porque sai a pele inteirinha. Não há qualquer escama a influir. É como fazer um peixe ao sal, é exatamente a mesma coisa. Retira-se tudo e o peixe está ali intacto. E essa é que deve ser a grande aposta. Porque quando eu vou grelhar atum, o atum não é um tunídeo que não tem escama, tem pele. Mas eu também não o vou pelar para grelhar. Eu grelho com pele e depois a pele sai. E isto é tão simples como isto é uma questão de lógica. É só nós vermos o que é que podemos adaptar ou o que é que podemos fazer com a pele ou com as escamas. O António imagina-se ter um estabelecimento que preste esse serviço de gastronomia? Imagino, só para amigos. Imagino, só para amigos, a que chamaria a casa do António, por exemplo, como o António que tem a casa lá embaixo nas velas. Só assim, só nesses termos, porque depois, em matéria de gosto, não há nada escrito. E convenhamos que quando falamos de gosto, cada um tem os seus. E aquilo que às vezes nós discutimos sobre o café, sobre a aguardente, sobre o charuto dos Açores, os puros dos Açores que nós temos e que são uma delícia, sobre os vinhos, e nós dizemos, e qual é o melhor vinho? O melhor vinho é aquele que me sabe bem. Portanto, não tínhamos dúvidas disto. Agora, o que me sabe bem a mim pode não ser o que sabe bem ao Pires, pode não ser o que sabe bem ao Zé Fernando, ao Valdemar, etc., ou Emanuel. E isso cria riscos. Quando o indivíduo tem uma casa aberta, que não é só para um reporte para amigos, está sujeito a estas coisas. E depois vem aquilo que nós temos às vezes, e depois às vezes nós também não temos capacidade de encaixe suficiente para digerir essas coisas. E quando temos alguém que nos chega e que nós pomos o melhor que temos, e confeccionado, por exemplo, o peixe com escama, e aparecia-me alguém e dizia, mas que horror é este? Um peixe com escama e não sei o quê, e reclamava e fazia assim. Agora, que paciência é que eu teria para entender uma reclamação dele? Mas teria que ter uma capacidade de encaixe para isso. Ora, mas isso já equivaleria a que eu teria que ter a porta aberta e que teria que estar disposto a isso. Mas se fossem amigos, eu mandava-os mais depressa dar uma volta e dizia, então se queres comer peixe escamado, vai comer peixe ao outro lado. Pronto, mas não posso dizer isso a um cliente, porque isso é a um visitante. Isso é estar não só a dar cabo da imagem do meu estabelecimento, do meu equipamento, como a dignificar pouco os Açores. E isso não deve ser feito. Portanto, as pessoas, quando assumem determinado papel, e neste caso seria um estabelecimento, depois teriam que estar preparados para isso. E eu não estou preparado para isso. Eu estou preparado para ter uma casa para receber amigos. Mais nada. Em relação aos restaurantes em si e ao que é oferecido hoje em dia a quem nos visita, há o cuidado de dignificar o nome dos Açores através dos produtos que são oferecidos? Eu acredito que haja, quer dizer, não vamos ser aqui tão maldizentes como tudo, não é? Penso que já disse o mal suficiente das coisas, não. Eu acredito que há pessoas, de facto, que fazem as coisas com boa intenção. O que lhes assiste não é, digamos, a intenção de enganar ou a intenção... É porque são limitações próprias, portanto, não conseguem ir mais além em termos do próprio percurso, em termos dos conhecimentos, é a limitação própria. Eu não acredito que... Conheço alguns casos que de facto há pessoas mal intencionadas, mas são muito poucos. Eu prefiro acreditar mais que as pessoas estão com boa intenção do que com outro intuito. Embora aqui nesta questão, e também por causa da tal limitação própria, as pessoas não vislumbrem um bocadinho mais além para verem que não é só o estabelecimento. Eu não estou preocupado com o estabelecimento. O que nos devia preocupar não era o estabelecimento, era o nome dos Açores, era a marca dos Açores. Porque eu quando estou aqui não, em termos internos,
Aqui o que posso fazer é valorizar São Miguel, ou valorizar as outras ilhas, não é? Mas sem desprestigiar o São Jorge. Mas o que podemos fazer, e que eu faço sempre, é quando estou fora dos Açores, a minha marca são os Açores. E isto é que eu tenho que defender. Não importa como, importa que tenho que defender. Portanto, se às vezes as pessoas não o fazem, é se calhar por desconhecimento, não é por má intenção. Não acredito, não quero acreditar nisso. António, o amor, o carinho que sempre frisa nas suas intervenções, fica aqui um chapéu tradicional de São Jorge para acompanhá-lo no futuro. Este chapéu, eu posso pôr o chapéu? Este chapéu, vocês podem ter a certeza de uma coisa, é que o carinho e o afeto são coisas que assistem ao homem. O homem sem carinho, sem afeto, é como que o indivíduo à chuva sem guarda-chuva. Mas as coisas era como o Mia Couto dizia. E eu não sei se o Pires já leu o Mia Couto. Quando o neto lhe pergunta: avô, então, e cozinhar é uma obrigação? E ele dizia: não, meu filho, cozinhar é um ato de amor. Cozinhar é um ato de fé. É a oportunidade de nos darmos aos outros por aquilo que fazemos. E esta é que é a pequenina diferença. É só isso. É aqui que está o carinho e que está o afeto. É aqui que está aquilo que você deve fazer. Consumir produtos açorianos, genuínos e naturais, com muito carinho, com muito afeto, como o meu amigo da Roça dos Tachos costuma dizer: olha, tão pequenino, tão bonito, tão... É isso mesmo. Se não pusermos isso na confecção, falta-lhe sempre qualquer coisa.